Então hoje a gente vai fazer um episódio bônus aqui do Yoga na Real. Eu vou entrevistar um grande amigo meu. Inclusive, ele foi a primeira pessoa com quem eu fiz uma live na vida. Eu nunca tinha feito uma live, então eu comecei o Instagram do Gay Yoga e a gente se conheceu virtualmente. E eu falei com ele, bora fazer uma live? Ele disse, bora, e essa foi a minha primeira experiência com live. Eu tô aqui com o Ale Toledo. Seja bem-vindo, cara. Um prazer pra mim, acabei de gravar um stories aqui falando que fazia tempo que eu não gravava de camiseta. Tanto frio que eu passo lá em Gonçalves e aqui estamos no inverno, mas com um calorzinho gostoso, então... Prazer de estar aqui, assim, como você disse, né, o meu começo ali também, né, de começar a fazer alguma coisa na internet foi... Acho que foi minha primeira live também, aquela com você, então, sei lá, tipo, eu de conversar 2020, com alguém. Acho que foi 2020, cara. Eu comecei a fazer live, assim, tipo, para dar aula, né, quando começou a pandemia, assim, para colocar algumas coisas, mas primeira conversa com alguém, assim, acho que foi aquela contigo, então, prazer estar aqui, né, vendo como as coisas vão fluindo, reverberando. Sim, sim. Os contatos. E assim, a gente se conectou, né, virtualmente, porque a gente tem a mesma base, assim, dos meus professores, um dos seus professores, né, que é o Pedro Kupfer, e eu acho que a gente também tem uma forma de ver o yoga que é muito parecida. Eu acho que o yoga é muito abrangente, né? Então tem várias, a gente estava conversando hoje sobre essa diversidade que o yoga propõe, as várias práticas, o Ashtanga, o Iyengar, o Hatha Yoga, Vinyasa Yoga. E eu considero assim que a minha prática é uma colcha de retalhos, eu acho que a sua também, né? De tudo que você já experimentou. De muitas vivências, né? E cada vez incorporando um pouquinho de outros olhares também. Acho que vai ser esse um pouco o nosso papo de hoje. Sim. Mas eu acho que isso vai sendo muito natural a partir das vivências que a gente vai tendo e vendo coisas que vão transformando a gente, que a gente acha que faz sentido trazer para nossa linguagem, para nossa prática, né? Sim. E aí, assim, o que eu entendo como a base do yoga, porque assim, eu acho que é muito enriquecedor essa diversidade de práticas, mas tem um fio condutor, né, que é o que eu trago para minhas práticas, que é usar todas essas ferramentas que o yoga ensina para gente como uma forma de se perceber. E aí, nesse particular, as práticas somáticas, né, que é o que você vem estudando, tem um encaixe muito, muito interessante, porque elas trazem a gente para trazem mais recursos para a gente se perceber, né? Sim. Pois é, eu estou fazendo uma formação que é longa, de educador do movimento somático. Eu caí nela meio de paraquedas, assim. Uma aluna minha estava praticando comigo na época, ela ia começar essa formação e ela me falou assim, Ale, eu acho que tem tudo a ver com você. E aí eu falei, tá, mas o que é? E ela falou assim, eu não sei muito bem, porque eu tô começando também e não tenho muita informação. Sim. E aí eu fui, falei, vamos ver qual é que é. E aí eu comecei a entrar num terreno de uma abordagem corporal, né? As práticas somáticas são práticas que são de abordagens corporais, né? Que eu percebi que tinha um universo inteiro de recursos que estava muito alinhado com o que eu fazia do yoga já, né? Então, rolou uma conversa, assim, entre as práticas somáticas e o que eu estava fazendo com o yoga. E aí eu fui aprendendo que tem maneiras de conduzir a percepção no corpo, de conduzir a percepção na nossa própria fala, né, com os alunos e tal, que pode ser de outros lugares, assim, que fazem com que a gente se sensibilize através de outras percepções. Isso tem sido muito enriquecedor para mim. Então eu tenho trazido muito para as minhas práticas. Cara, se você fosse falar assim, de uma maneira mais básica, o que são práticas somáticas, eu acho que também, né, como yoga, a gente pode ir para várias vertentes aí. Sim. Só que o que são práticas somáticas? Práticas somáticas, como você disse, né, quando a gente tenta definir em termos mais gerais, a gente acaba reduzindo, né, o que são. Então, falo aqui já sabendo que é reducionista o que eu estou falando, mas, em geral, assim, quando a gente pensa em práticas somáticas, são práticas que vão levar a nossa atenção para sensações internas e, a partir dessas sensações internas, começar a entender caminhos no corpo. Né? Então, é uma prática
são práticas muito relacionadas à interocepção. Sim, perfeito. A fazer com que a gente perceba o nosso corpo, as estruturas do nosso corpo, de uma forma que, em geral, no dia a dia a gente não percebe, né? A gente, falando dentro do yoga, né? A gente, dentro do yoga, quando a gente faz práticas, quando a gente conduz as nossas práticas, em geral, a gente está muito ouvindo os professores e nós mesmos, enquanto professores, falar do sistema musculoesquelético, né? Então a gente fala, rotaciona o seu braço, ativa a sua coxa, enfim, a gente direciona a prática a partir dessa sensação musculoesquelética. Quando a gente está falando de práticas somáticas, a gente pode guiar essas sensações, os movimentos, as percepções a partir de outros suportes também, né? Então, como é se movimentar percebendo o seu sistema endócrino, por exemplo? Como é criar uma percepção de movimento a partir do seu sistema circulatório, do sangue que está fluindo no corpo? E o sangue é arterial e venoso, né? Então tem duas qualidades. Como que eu percebo essas duas qualidades do sangue no meu corpo e percebo qual é a influência que isso tem na minha percepção e como isso produz movimento, ou quais caminhos que eu posso perceber de movimento a partir disso. E também, as práticas somáticas, elas trazem um aspecto de consciência corporal de coisas que às vezes a gente está fazendo por muito tempo, padrões que a gente enraizou, né, no nosso corpo lá na infância, e que a gente descobriu esse caminho de se movimentar ou de fazer alguma coisa e vem repetindo isso, e talvez isso está gerando alguma coisinha ali que está incômoda, que a gente não está percebendo, porque esse caminho já está muito enraizado, e aí a gente começa a perceber outros caminhos, né? Então, olha como eu sento dessa maneira sempre. Por exemplo, eu aqui estou sentado de uma maneira, com uma perna flexionada, quadril mais para o alto, e às vezes eu estou andando na rua, estou sentindo que o meu quadril tá meio dolorido. Tô dando um exemplo simples, né? Não é o caso aqui, mas tô com o meu quadril dolorido e tal. Mas eu não percebo que sempre eu sento dessa maneira, me apoiando mais aqui. E esse apoio mais aqui tá criando um leve desalinhamento, tá causando uma leve dor. E aí, quando a gente vai para alguma prática somática vamos perceber o que tá acontecendo lá dentro mesmo? Vamos perceber como é sentir a sua articulação, como é sentir os líquidos que estão lá dentro, como é sentir as percepções, as conexões em rede. E aí você vai reorganizando de uma forma muito sutil o corpo. As práticas somáticas, elas não são uma maneira de você corrigir alguma coisa, né? Não é um corpo que tem defeito e a gente precisa corrigir esse corpo. Não, a gente não vai para esse lugar, né? Porque a gente vai para o lugar da sabedoria do corpo. O corpo tem uma sabedoria, né? E como é que a gente desperta essa sabedoria sem a necessidade de ser desse lugar... de correção, né? De correção, esse lugar meio patologizante, né, das coisas, do corpo, e achar que isso é um defeito. Então a gente não vai para esse lugar, mas a gente vai para como é despertar essa consciência mais vívida do corpo. Sim. Ok, eu acho bem interessante assim, a gente, primeiro, né, antes de buscar uma patologia, como você falou, primeiro é perceber, né, se dar conta. Só que a gente sabe que a gente tem patologias, né? A gente sabe que a gente tem determinados problemas, coisas que a gente quer mudar. E tem uma coisa que é clássica com relação à postura, né? Eu vejo muito pessoas que têm um padrão, por exemplo, de ombros mais fechados e pessoas que andam com a cabeça mais baixa. Normalmente, esse padrão postural aponta para um problema aí de autoconfiança, talvez. Então, através das práticas somáticas, se a pessoa quiser trabalhar isso, eu quero trabalhar minha autoconfiança, eu acho que eu posso melhorar isso e eu quero trabalhar isso através da minha postura. Primeiro, percebendo que eu tenho esse padrão, né, postural que leva para um fechamento e depois buscando essa abertura para que haja uma interferência aí comportamental também. Isso faz sentido? Dá para fazer isso através das práticas somáticas ou é só uma forma de você se dar conta e você trabalhar essa cura, entre aspas, né, em outros lugares? Eu acho que é possível, sim. Acho que, da minha experiência com as práticas somáticas, a gente está falando aqui do corpo, mas elas são muito simbólicas também, né? Elas levam a gente para processos simbólicos que trabalham essas questões, né? Então, por exemplo, se eu tenho muito medo,
nas práticas somáticas eu consigo trabalhar essa questão do medo. Uhum. Se eu sinto que eu não tenho muita confiança nas práticas somáticas, eu consigo trabalhar, né? A partir de observações que a gente tem no corpo, né? E de conexões simbólicas, né? Sim. Eu vou voltar naquele exemplo do sangue, que existe uma qualidade do sangue arterial que é muito diferente da qualidade de um sangue venoso, né? Em termos de o que está acontecendo de fluxo no sangue mesmo, no corpo, né? O sangue arterial é um sangue mais pulsante, mais ritmado, mais forte, mais energético. O sangue venoso, ele volta mais devagar, ele volta com leveza, ele volta com mais lentidão. Então, esses são aspectos que estão de fato acontecendo no nosso corpo, Uhum. são aspectos físicos do nosso corpo, mas também são aspectos simbólicos, né? Quando a gente olha para essa sensação no corpo, eu posso me conectar com um aspecto simbólico, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes eu estou sentindo que eu estou muito letárgico, muito, sabe, tô muito me sentindo meio pesado, tô com dificuldade de me mover na vida mesmo, né? E aí se eu faço uma prática somática que leva a minha atenção para a qualidade do sangue arterial, que pulsa nas veias, que manda vida, que manda oxigênio para o corpo todo, que dá esse impulso de, essa pulsão de vida mesmo, eu estou usando um recurso do meu corpo de uma maneira muito física, porque é o que está acontecendo mesmo, mas também de uma maneira muito simbólica. E eu estou trabalhando essa energia, tipo, como é que eu me conecto com isso que está de fato acontecendo nesse universo do meu corpo para trazer essa qualidade que eu estou sentindo que está faltante em mim, né? Que eu quero expressar ela, mas agora parece que eu não estou conseguindo encontrar um caminho. Uhum. E aí eu vou para esse caminho no corpo. Então faz sentido isso que você está falando, né? De tô com os meus ombros assim, tô numa postura. Qual foi a palavra que você usou? Mais fechada, né? A Mais pessoa está se sentindo menos introspectiva. confiante, Isso, né? menos Isso. confiante. Então eu posso buscar algum recurso do meu corpo usando qualquer sistema, né? Eu estou dando o exemplo do sistema circulatório, mas pode ser qualquer outro sistema. Uhum. Para trabalhar isso, para perceber. Então, tipo, como é que, sei lá, se eu estou trabalhando, então, posso pensar nas minhas fáscias, o que eu estou fechando aqui, né? O que eu estou criando aderência? E como que eu posso criar fluidez nas minhas fáscias para que elas não precisam se fechar, se proteger, né? Para que a gente falou até um pouquinho mais cedo das couraças, né? Que a gente às vezes vai Uhum. criando e isso está no corpo. Como é que eu libero isso? E como que essa liberação gera também uma resposta no meu campo subjetivo? Porque é daí que vem esses processos que a gente chama de processos de cura, né? Uhum. Quando a gente toca o nosso campo simbólico subjetivo também. Sim, Então, o corpo, ele não é separado da nossa subjetividade, né? sim, A total. gente usa ele como um Uhum. caminho de tocar essa subjetividade Uhum. e fazendo isso a gente tem transformações. Então, as práticas somáticas, assim como o yoga, assim como qualquer outra prática, são um caminho, né? Elas podem servir muito bem. Elas podem servir bem também aliadas com outras práticas, né? Então, por exemplo, um trabalho de psicoterapia ajuda muito, né, nas Uhum. práticas somáticas. Uma conversa com os amigos, com a família, conexões que a gente pode fazer ajudam muito, né? Então, Uhum. tudo isso vai se somando, né? Sim. Tem influência do trabalho de Reich, a gente estava falando do trabalho de Reich, né, das couraças. Então, você tem assim alguma informação sobre a história, o surgimento das práticas somáticas, se eles tiveram influência do trabalho que Reich deixou? Olha, eu não vou saber exatamente se tem uma correlação com o trabalho de Reich. Eu sei que Uhum. tem muitas pessoas que trabalham com abordagens somáticas e que trabalham com a visão de Reich também, das couraças, né? E aí usa um caminho corporal para ir fazendo essas liberações. Uhum. Mas a história do surgimento da prática da prática somática em si ligada a Reich, eu não vou saber Uhum. dizer se tem. As práticas somáticas, elas surgem como uma resposta a patologias, né? Eu falei que a Uhum. gente não está tentando Sim, patologizar. patologizar o corpo, Uhum. mas elas surgem em resposta às patologias que não conseguem não tem um caminho na medicina tradicional de serem realmente abordadas, e aí algumas pessoas começam a criar abordagens tipo assim, como eu consigo, a partir da inteligência do meu próprio corpo, criar alguma coisa que faça com que eu retome um caminho, uma inteligência que meu corpo está
perdendo, talvez. Sim, Então, até porque, às vezes a gente está sentindo a dor, né, dor lombar, por exemplo, que várias pessoas têm queixa de dor lombar. Aí você faz ressonância, faz um monte de coisa, não dá nada. Eu acho que isso é clássico. Várias pessoas, inclusive eu, tenho dores lombares, crises lombares, fiz ressonância, fiz exames e não tem nada. Eu levei para uma fisioterapeuta, para um médico, e ambos disseram que não justifica a dor que eu tenho. mas esse é um ponto interessante da gente tocar, porque assim, não tem nada da perspectiva da medicina Sim. como ela é baseada hoje, né? Uhum. Aqui, a gente está falando aqui no Ocidente, né? Então a gente está falando de uma medicina que é cartesiana, Uhum. né? Que considera subjetividade e objetividade, ou seja, corpo e mente, como coisas separadas. Sim. E qual é o lugar em que a medicina tradicional olha para saber se tem alguma coisa errada ou não com o corpo? Para os exames, Uhum. né? E quando os exames não apontam nada, eles vão falar assim, não tem nada. Nessa visão de separação entre subjetividade e objetividade, a gente desconsidera uma história, né? Uhum. A gente desconsidera uma emoção, a gente desconsidera... Porque a pessoa, o médico não tá querendo saber da sua história, o que você tá passando na vida, qual é o Sim. peso que você tá carregando Total. emocional, Uhum. qual é a sua forma de vida, quantas horas você dorme, como você se alimenta, o que você faz de lazer. Tudo isso é a sua estrutura, é você. Só que aí a medicina, eu não tô criticando a medicina, tá? Eu tô falando, só tô mostrando pra gente como ela é um recorte, né? Ela Sim. tá olhando pra isso aqui. E quando isso daqui, que são os exames, não apontam nada, ela vai dizer, por aqui a gente não tem um caminho pra você. Aqui não tem nada. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para as práticas que são mais integrativas, e as práticas somáticas são uma delas, mas se a gente voltar aqui para o yoga, a gente tem o próprio yoga e o Ayurveda como práticas que olham o indivíduo um pouquinho mais De globalmente, forma ampla, né? né? Sim. De uma forma mais ampla, né? Considerando não só a parte física, mas também camadas sutis. O que interessa dessa dor, primeiro, é que você sente ela. Então tem uma resposta do seu sistema nervoso que está indicando alguma coisa que tem ali, né? E aí, se não tem uma cura através de um remédio, através de uma operação, através de uma terapia que a medicina possa oferecer, o que você faz com isso? Né? A gente não tem recursos, né? A gente fica meio tipo assim, pronto, então agora eu tô a Deus dará, tipo assim, não sei o que fazer com isso. Sim. E a essas questões, algumas pessoas começaram a desenvolver uma escuta muito profunda do corpo, do tipo assim, eu tô sentindo isso daqui, eu preciso encontrar um caminho que a medicina não está me dando uma resposta, e eu vou ter que fazer isso a partir de mergulhar nesse universo interno. Porque esse é um fato do qual também a gente não é incentivado, né? A gente não aprende isso na nossa vida escolar, na nossa vida em casa, né? Tipo, vamos sentir o seu corpo? Vamos perceber? Vamos entender. As pessoas não sabem nem onde estão os órgãos, né? Quando você fala, sei lá, o pâncreas, a pessoa fica tipo assim, não sei muito bem onde é o pâncreas no meu corpo, né? Tipo, então a pessoa fica tipo achando que esse corpo aqui é um corpo oco e que os órgãos estão meio flutuando, que não entende o funcionamento do próprio corpo. Então as práticas somáticas, nesse sentido, são práticas em que as pessoas vão lá, vão estudar sobre o corpo de uma maneira anatômica mesmo, mas vivencial. Então, uma das coisas que é muito forte nas práticas somáticas é a anatomia vivencial, né? É como eu me relaciono com esse organismo aqui, dentro, né? Onde está, como eu sinto, qual é o ritmo. A gente vai perceber nos ritmos do corpo. E aí eu tenho uma dor lombar. O que essa dor lombar está dizendo? Como ela está se conectando com outros lugares, né? Tem uma vizinhança na minha lombar, né? Tem órgãos aqui na minha região abdominal, né? Eu tenho estruturas ósseas que se conectam e que estão conectadas com a minha lombar. Eu tenho o meu sistema de fáscias, que gera uma tensigridade, né, que gera uma distribuição de tensões no meu corpo, que está relacionado com a minha lombar. Eu tenho uma estrutura emocional, né, de como eu me sinto, de como eu estou no mundo, que também está relacionado com a minha lombar, porque isso também é corpo, né? Então, é por esse caminho que as práticas somáticas começam a aparecer, né? Tô com um problema na minha voz, mas a medicina não tem nada para me dizer do que eu posso fazer. Então eu tô perdendo a minha voz, eu preciso encontrar um caminho de entender por que eu tô perdendo a minha voz. Por que eu falo desse jeito que eu falo, sabe? Eu costumei falar desse jeito, né?
Nossa, olha como eu tô falando, olha como eu vim falando a vida inteira, olha como eu tô colocando a minha voz, olha como eu tô me projetando pra frente pra falar, Sim, tem sim, isso sim, aqui sim. sempre, e eu não percebo isso, porque eu tô Uhum. sempre fazendo isso. E aí agora eu começo a perceber esses estados de tensão, esses estados de, como é que eu consigo projetar minha voz agora? Vindo aqui de baixo, ao invés de vir daqui, se forçando aqui. Uhum. Como é que eu consigo perceber a minha lombar em relação com os meus rins? Será que os meus Uhum. rins estão me dizendo alguma coisa sobre a minha lombar? Sim. Então é uma investigação que é sem fim, sabe? Uhum. Porque é um universo inteiro. Quando a gente começa a se interessar e a olhar para o corpo a partir desse lugar, a gente descobre que a gente tem um universo inteiro para descobrir, Total. e isso a gente volta para o que o yoga fala, que é esse esse aparato que a gente chama de corpo, ele é um microcosmos do macrocosmos. Ou seja, se eu quero conhecer o universo, eu preciso conhecer esse universo aqui. Sim, Esse é o universo que eu tenho para estudar. E sim, esse universo é um reflexo desse outro, sim. né? E eu gosto de pensar nisso também, numa maneira muito mais abrangente, né? Porque isso também leva a gente a uma nova relação com a vida, que é pensar nos nossos próprios órgãos, não mais como esses são os meus órgãos só, né? O sol é um órgão para mim. Sim. Porque se meu coração ele é vital e sem meu coração eu não consigo viver, sem o sol eu não consigo viver. Então eu posso pensar no sol como um órgão externo a mim. Sim. Se o meu fígado é vital para o meu metabolismo, dos alimentos e tal, a terra é vital para comida, né? Para Sim. gerar, sustentar a vida. Então a terra também é um órgão meu, né? Eu dependo dela. Se a terra não existe, eu não existo. Sim. Né? Se meu pâncreas é vital, os riachos, os rios, os mares são vitais, as águas são vitais. Sim. Então a gente passa a observar que a natureza, né, que somos nós, mas tudo isso que a gente nomeia como natureza, são órgãos externos, né? Assim como a gente tem os nossos órgãos internamente, Sim. a gente tem órgãos externos. Então a vida inteira passa a ser um lugar em que a gente está percebendo interações, né? Sim. Vai naquele entendimento, né, que algumas pessoas trazem, né, o osso de separação, né? Existe o homem e existe a natureza. Uhum, Então, o homem está destruindo a natureza. uhum. Quando, na verdade, as ações, né, danosas que o ser humano causa na natureza, na verdade, é uma autodestruição, né? Porque nós Total. fazemos parte da natureza, nós somos a natureza. Esse processo de nomear as coisas é um processo em que quando a gente pode cair em algumas armadilhas, né? Quando a gente Uhum. faz isso. Quando a gente nomeia ser humano e natureza, a gente cria uma separação. Uhum. É uma separação no nível da linguagem que se torna uma separação na realidade experimentada pelas pessoas, né? Elas se sentem separadas da natureza. Sim. Elas dizem, eu preciso ir para a natureza para ficar mais tranquilo. Eu estou Perfeito, muito cara. estressado aqui, Uhum. eu preciso ir para a natureza. Uhum. Você não percebe que você nunca deixou de estar na natureza porque tudo para onde você olha, inclusive você, é natureza, Uhum. né? Você está num ambiente que é um pouco mais, às vezes, sintético, Uhum. né? Cheio de prédios, casas, não tão orgânico, contra uma árvore, plantas e tal. Mas nomear essas coisas como separadas cria uma ilusão de que a gente está destruindo a natureza, quando na verdade a natureza somos nós. Então a gente está destruindo o nosso próprio corpo quando a gente faz alguma ação que é danosa, né? Uhum. Essa ação danosa, a gente olha, né? A gente está num momento de crise climática, assim, chegando... Não sei se a gente já caiu no abismo, né? Mas parece que a gente está... Se não caiu ainda, a gente Na está beira. bem na beirinha, assim, aquela... Sim. na pontinha do dedo, assim. E é isso, né? E aí a gente continua vendo ataques, né? A floresta amazônica, Uhum. a praias que querem ser privatizadas para exploração comercial, tal. Isso parte de uma nomeação, né? É como, como a realidade foi nomeada. Nomeando ela separada, a gente consegue criar uma distância. E aí a gente consegue explorar ela achando que existe uma distância. Grande engano, né, o nosso, Uhum. né? Então, as nossas narrativas precisam mudar para que a gente possa entender que, na verdade, não existe separação. A gente nunca existiu essa separação. Essa separação ela é falsa, né? Sim, sim. E, assim, isso não é uma descoberta eureka nossa, né? Uhum. Isso, populações que estão aqui tradicionalmente vivendo muito antes desse país ser invadido, país ser invadido, já estão vivendo essa realidade, né? Povos indígenas
quilombolas vivem essa realidade, né? Esse Sim, saber. Tipo, eles sabem, tipo, não existe separação entre eu e a montanha. sim, A montanha é um parente, né? O rio é um parente, é um sim, avô. sim. Sim, eu me esqueci o nome do livro, mas um livro de Ailton Krenak, que ele fala isso A vida não é também. útil, talvez? Não, é outro livro, mas enfim. Essa visão, né, é muito real, assim, da nossa conexão com a natureza, que realmente essa visão cartesiana. Tem outro livro também que é bem interessante, fala sobre o problema dessa divisão, é O Erro de Descartes, de Antônio Damasio. Você já leu? Não. Já ouviu falar? Não, também. O Erro de Descartes. Então, ele fala sobre... essa visão cartesiana vem de René Descartes, né? Sim. E aí ele fala do erro dessa visão de separação corpo e mente. Como se o corpo fosse uma coisa, a mente fosse outra. E a gente pode expandir também para corpo, né? Corpo, ser humano, natureza. E outra fala também que eu acho que deixa muito clara essa visão de separação é esse condicionamento, né? De a gente viver no ambiente urbano, como eu vivo aqui. Eu acho que você está mais na Agora eu fui pro mato. foi Tô para o morando no mato, meio né? do mato. E muitas pessoas que vivem nesse ambiente urbano dizem assim, poxa, eu preciso ir para uma cachoeira, eu preciso ir para o mar. Tem um fator de importância da gente, de importância de pegar na terra, de andar na areia da praia, né? De ter contato com o mar. Só que eu acho que quando a gente condiciona, tá em lugares como esse, só em lugares como esse, eu encontro paz, eu encontro centramento, essa visão de separação também fica muito clara. É. É que assim, os ambientes que são metropolitanos, eles estão interferindo na nossa subjetividade, né? Total. E aí, é natural que as pessoas se sintam desconfortáveis, né? Existe um desconforto nesse ambiente urbano pela sua própria estética, né? Tipo, essa estética quadrada, concreta, né? Dura. Ela traz uma sensação também pra gente, subjetivamente, desse lugar que é sufocante, né? Sim. E aí a pessoa sente necessidade de ir pra cachoeira, ir pro mar, igual você Sim. tá falando. De fato, eu acho que as coisas não precisam ser condicionadas, né? Mas existe uma... Uma necessidade de ter esse espaço, né, em lugares como esse. Exato. Eu acho que parte também de uma estrutura, né, de como esses espaços são pensados. E muitos deles não são pensados para as pessoas, né? Tipo assim, são pensados para serem úteis, para servir a alguma coisa, não para servir a um convívio, né? Sim. Eu falo isso muito pensando em Araraquara, a cidade que eu nasci. Tinha uma praça linda, florida, arborizada, mas ela não é funcional para um governo que precisa, né, para a prefeitura que precisa da manutenção ali. Porque é muita sujeira, muito bicho, pássaro, imagina isso no meio de uma cidade. E aí, sujeira entre aspas, né? Exato, né? O que a gente nomeia como sujeira porque está incomodando, né? Então, concretaram ela inteira, assim, é uma praça que era cheia de árvores, e aí deixaram ela toda concretada e virou, tipo, parece um deserto mesmo, porque a temperatura lá é muito... Ninguém consegue ficar lá, você tem os bancos lá para sentar. Se você ficar sentado no meio do concreto, naqueles bancos, tipo, no sol, tipo, sabe, era uma estrutura viva, que virou uma estrutura sintética. Então, por quê? Porque precisava servir a um propósito, né? Era no centro, e o centro é um centro comercial, precisa que as pessoas circulem sem o empecilho de uma pomba fazer cocô na sua camisa, então ela precisa ser funcional. Então o ambiente, ele não é pensado para o convívio, né? Ele é pensado para como é que ele pode ser mais útil para servir a um propósito que geralmente é um propósito do capital, né? Tipo, como a gente consegue gerar mais produtividade, mais lucro. E aí isso não tem como isso não afetar a nossa subjetividade, né? Sim, a gente está falando assim constantemente sobre burnout, sobre depressão, sobre estresse, porque a gente está vivendo em lugares que produzem isso, né? Como
uma estrutura que é, tipo, em todos os lugares, né? Na arquitetura, na vida, no trabalho, nas relações. Então, quando a gente fala dessas coisas que a gente está falando aqui, a gente nunca pode falar só do indivíduo, né? A gente está Sim. falando de um lugar muito mais amplo, né? A gente está Total. falando de um lugar que é sistêmico, né? A gente precisa pensar isso coletivamente. O legal, assim, disso que você faz aqui com o podcast, é disseminar isso, né? Porque tem alguém aqui ouvindo a gente agora que talvez vai achar interessante isso que a gente está falando e vai falar, putz, verdade, né? A gente precisa pensar coletivamente nisso. Como é que a gente Sim. pensa coletivamente nisso, né? Aqui você tem alunos, você recebe alunos aqui para práticas, você fala com esses alunos, você difunde isso com seus alunos nas suas práticas. Eu procuro fazer isso com os meus alunos nas minhas práticas, né? E assim a gente vai num trabalho de vamos junto pensar isso aqui. Como é que a gente pensa numa estrutura que a gente deixa de se reconhecer como natureza e passa a se perceber novamente como não separado disso, né? E aí a gente precisa criar atitudes coletivas que façam que isso seja cada vez mais... Você estava falando mais cedo também, quando a gente estava vindo de carro para cá, sobre uma visão meio pessimista do mundo, uma visão um pouco mais otimista. Eu tendo a ter uma visão mais otimista, né? Porque eu quero que eu tô aqui vivendo, vim aqui, né? Tô aqui conversando com você. Eu quero que as coisas melhorem. Eu sei que muita coisa tá muito ruim para muita gente, né? E eu preciso acreditar quando eu acordo que as coisas podem melhorar, né? Então, que a gente possa ir fazendo esse trabalho juntos, né? Isso é prática somática, né? A gente vai pensando nesse grande corpo, né? Cara, eu ouvi uma pessoa falando de uma frase atribuída a Paulo Freire. Eu acho que foi a Paulo Freire, que eu achei incrível. Que ele dizia assim: é preciso ter esperança. Mas esperança não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Né? Porque esse otimismo, né, que a gente fala, e eu acho que agrega muito na vida da gente, só que não é um otimismo onde a gente fica assim, as coisas vão melhorar e a gente não vai fazer nada porque a gente está aqui confiando que as coisas vão melhorar e a gente não vai fazer nada, a gente não vai falar sobre nossas insatisfações, a gente não vai falar sobre nada, a gente só vai esperar porque a gente tem muita esperança do verbo esperar. Sim. Só que a esperança do verbo esperançar é uma esperança que a gente tem esperança, só que a gente entende que existem coisas ruins ali e a gente precisa, às vezes, atuar. Exato, a gente se coloca como sujeito ativo, né? Isso. Isso. Que é isso, a esperança não como, o otimismo não como uma ingenuidade, mas eu acho que o otimismo vem de uma maturidade também e de uma vontade de mudar, né? Sim. Esse pensamento, esse olhar, eu acho, um pouco mais otimista, ele também está vinculado à realidade social, né? Eu acho que ele traz um lugar de ação mesmo, nosso. Eu sinto e percebo que no yoga tem muita gente que tem um otimismo que é descolado da realidade social. Sim. Né? É um otimismo meio delirante, assim, né? Aí eu acho que isso também é contraproducente pra gente, né? Concordo. Em termos de criar uma sociedade que seja mais benéfica pra gente, né? Pra gente viver de uma maneira digna, todos nós, né? Quando a gente vive meio delirando, assim, né? O que acontece muito no universo do yoga, aí também eu acho que... aí não... Sei lá, eu vejo como... Pode ser até algo que atrapalha, sabe? Sim. Algo que, tipo, fala assim, eu acho que... distancia, eu acho que distancia. Muita gente se distancia porque fala, esse povo aí do yoga... ó. Sim, eu acho que você fez um vídeo, cara, que eu achei incrível, falando sobre... Trazendo um pouquinho mais de clareza com essa ideia de você criar a sua realidade, não foi? Você não falou um pouco sobre isso? Você não criticou assim, você tem um pensamento positivo, mas você estava falando justamente dessa ideia de que só você pensar que algo vai acontecer, isso não vai externar só porque você está pensando, você precisa ali de uma ação. Né? Sim, sim. Eu fiz esse vídeo porque num dos mini retiros que eu dei lá em Gonçalves, eu faço mini retiros lá. Tô morando num sítiozinho, numa casa em que eu consigo receber 4 pessoas para fazer mini retiros. Então, são retiros bem pockets, né? Intimistas, Sim. assim, que a gente consegue ficar bem próximos e tudo mais. E uma dessas,
uma das participantes que falou sobre esses cursos que as pessoas vendem falando que você consegue criar sua realidade e se você pensar positivo, né, é uma questão de mindset, né, essas palavras que a gente está acostumado, assim, nesse meio coach. E aí eu falei para ela, é engraçado isso, né, porque esse é um discurso muito bom para vender um curso para alguém, porque ele se fecha num lugar que é perfeito para ser vendido no sentido de, vamos supor que eu faço um curso desse e vendo para você. E aí eu falo, não, Léo, você tem que pensar positivo, não sei o quê, você vai conseguir transformar a sua realidade. E eu faço isso desconsiderando um contexto mais amplo, né? Que é um contexto social, cultural, de gênero, de raça, todos esses conceitos que a gente precisa considerar quando a gente está falando de mudanças, né? Mas eu descarto tudo isso e falo assim, só depende de você, você precisa pensar positivo. Se não der certo, a culpa é minha. Se não der certo, você vai falar pra mim assim, olha, Lê, não deu certo, isso que você me vendeu, não deu certo. E aí eu vou falar assim pra você, mas o problema não é o que eu te ensinei, o problema são as suas crenças limitantes. É você. Então o problema vai ser sempre você. Você vai comprar um curso que acha que vai mudar a sua vida, se não der certo, o problema é você ainda. E aí você se sente mais mal com isso, né? E aí, quando eu fiz esse vídeo, eu falei, como isso é perverso. Isso cria uma lógica em que eu tô sempre colocando no indivíduo uma responsabilidade que não é uma responsabilidade individual, né? É uma responsabilidade que está coletiva, né? Como que eu vou mudar uma estrutura pensando só individualmente? Não tem como. E aí eu falei, a gente consegue mudar a nossa... A realidade, ela muda a partir dos pensamentos mesmo. E eu não nego isso, né? A gente... Sempre que a gente quer transformar alguma coisa ou fazer alguma coisa no campo prático das coisas, materiais, isso sempre vai começar num campo sutil, que é dos pensamentos. Né? Então, se essa casa aqui existe, é porque ela foi pensada antes. Né? Ela precisou nascer numa ideia, só que essa ideia precisou ser concretizada. Ela precisou de planejamento, precisou de alguém que vinha aqui colocar tijolo por cima de tijolo, precisou de uma ação, mas também ela precisou de que existissem possibilidades materiais também para que ela existisse, né? Isso, então, a gente está pensando sempre num contexto tipo assim, beleza, eu tenho essa gerência, mas essa gerência sozinha, desconsiderada de todo o meu contexto, ela muda alguma coisa? Muitas vezes não, né? E aí é fácil vender curso, né? Desse jeito. Sim, perfeito. Então é isso, cara. Eu acho que a gente pode falar sobre muita coisa aqui. A gente acabou falando de contextos mais amplos e é como você falou, tá tudo conectado, né? Se a gente fala, né, de aspectos sociais, de aspectos culturais, isso está conectado com o que a gente sente, está conectado com esses movimentos internos, com o ritmo dos batimentos cardíacos, que eu acho que é um olhar interoceptivo, né? Existe essa palavra, interoceptivo? Eu acho que existe. A gente usa essa palavra interocepção como uma palavra que diz do corpo se percebendo por dentro, né? E é isso, que tem dentro, tá fora também. Todos os desequilíbrios que a gente percebe dentro tem um reflexo fora ou vice-versa, né? O que está fora tem um reflexo de dentro. Eu não sei qual é a via certa, ou se tem via certa, ou se são as duas vias. São as duas vias. Eu acho que são as duas vias, né? Uma interagindo com a outra, né? Eu acho que é essa dança mesmo, né? Entre a própria noção de interno e externo, ela vai talvez se dissolvendo às vezes, quando a gente pensa nessa visão mais global, né? Do tipo assim, o que tá fora também sou eu, né? E o que tá dentro sou eu, então... Sim. Mas o que tá fora também pode ser distanciado, porque eu quero perceber agora mais aqui dentro. Então, a gente pode ir jogando, eu acho, horas nessa dualidade, horas nessa unidade, né? Então, é uma via que ela é fluida, ela não tem uma delimitação fixa, né? Sim. Agora, antes da gente finalizar, eu vou te dar um presente. Peraí. Opa! Que é esse livro aqui, 108 Aforismos para uma Vida de Yoga, é o livro que eu escrevi. E assim, a ideia desse livro, né, foi trazer um pouquinho das minhas
das minhas subjetividades dentro do yoga. Então aí são 108 frases, né? Mas... 108 aforismos que vinham em práticas, né? Eu depois das minhas práticas ou das minhas meditações, sempre vinha alguma coisa depois dos meus estudos, né? Então você vai ver que tem coisas aí que remetem ao Upanishads, aos textos do yoga, que na prática isso reverbera e vai mexendo na nossa subjetividade, né? Então essa linguagem, né? Isso que traz aí, eu acho que é totalmente somático, né? Boa. Eu vou ler esse 78 aqui, que eu achei interessante. Que eu acho que ele tem muito a ver com... Antes de eu ler, eu vou falar por que eu vou ler ele. Eu acho que, assim, pra gente fazer práticas da forma como a gente faz, no yoga, nas práticas somáticas, o primeiro passo que é necessário para que isso aconteça é um passo de abertura interna. Né? A gente precisa estar disposto. Porque você bem sabe que é muito desconfortável às vezes. A gente tem que lidar com algumas coisas nossas, de emoções, de travas, de rigidez, tanto físicas quanto cognitivas que a gente tem, né? De traumas, de marcas, que às vezes a gente não quer muito lidar. E quando a gente não quer lidar, é normal que a gente crie um bloqueio, né? Então, quando a gente se permite abrir, né? Quando a gente se permite dar um passo, ainda que a gente saiba que isso é dolorido, muitas vezes, a gente se autoriza a vivenciar um processo de transformação que é radical. Assim. E quando a gente olha para trás, fala assim, nossa, ainda bem que eu passei por isso. Né? Tipo, foi desconfortável, foi dolorido, mas ainda bem que eu me permiti. E aí, folhando aqui rapidinho, eu abri nesse 78, porque tem vários, né? E alguns são bem legais, assim, tipo, dá para relacionar com tudo, né? Mas esse 78 aceitar a vulnerabilidade é um sinal de maturidade. Sim. Então, é isso, né? Pra gente estar fazendo o que a gente faz, a gente precisa ser vulnerável nesse caminho. Total. E eu agradeço, então, por você estar me dando esse espaço de poder falar. Eu acho que uma das coisas que a gente considera corpo é a nossa voz, porque a nossa voz é a parte do nosso corpo que se estende, que se projeta, que chega no mundo. E quando eu falo, eu trago um pouco do meu corpo, né? Desse corpo que já experimentou muitas coisas, experiências e práticas, para que toque outros corpos, né? Então, o seu aqui que está do meu lado, me ouvindo, o das pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Então, obrigado por esse espaço mesmo e por essa generosidade de me receber aqui para esse podcast, mas também aqui no seu espaço para esse final de semana que vamos ter de workshop. Sim, tamo junto, cara. Muito obrigado.